História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 18 de outubro de 629. Dagoberto I, rei da Neustria e da Borgonha, meu 41º avô, 25 vezes meu avô, é coroado rei dos francos, por sucessão, após a morte de seu pai Clotário II. Dagoberto era quinto avô do imperador Carlos Magno, meu 36º avô, 23 vezes meu avô. Dagoberto I, rei dos francos, rei da Neustria e da Borgonha, nasceu em 600 e morreu a 19 de janeiro de 639, era filho de Clotário II, rei da Neustria e rei dos francos, e de Beltrude, neto paterno de Chilperic I, rei de Neustria, Rex Francorum, e de Fredegonde, e neto materno de Ricomer e de Gertrudes de Hamas. Dagoberto era o filho mais velho de Clotário II, rei da Neustria e rei dos francos e de Beltrude. Clotário reinou sozinho sobre todos os francos desde 613, e Dagoberto tornou-se rei da Austrásia quando os seus nobres independentes exigiram um rei próprio. Em 623, Clotário instalou o seu filho Dagoberto na Austrásia. Com a morte de seu pai a 18 de outubro de 629, Dagoberto herdou os reinos da Neustria e da Borgonha. O seu meio-irmão Cariberto, filho de Siquilda, reivindicou a Neustria, mas Dagoberto opôs-se a ele. Cariberto morreu em 632, e o seu filho Chilperic foi assassinado por ordem de Dagoberto. Em 632, Dagoberto tinha a Aquitânia e a Borgonha sob o seu domínio, tornando-se o mais poderoso rei merovingio em muitos anos e o mais respeitado governante do Ocidente. Reinado. Em 632, os nobres da Austrásia revoltaram-se sob a liderança do prefeito do palácio, Pepino de Landen. Em 634, Dagoberto aplacou os nobres rebeldes colocando o seu filho, de apenas 3 anos de idade, Sigisberto III, no trono, e através disso cedendo o poder real no mais oriental dos seus reinos, justamente como seu pai tinha feito com ele 11 anos antes. Como rei, Dagoberto fez de Paris a sua capital. Durante o seu reinado, construiu Alto Schlosseimisberg, hoje Stuttgart, Alemanha, que atualmente é o mais antigo castelo habitado desse país. Religioso devoto, Dagoberto também foi responsável pela construção da Basílica de Saint-Denis no lugar de um mosteiro beneditino em Paris. Em 631, Dagoberto liderou 3 exércitos contra Sam, rei eslavo, mas as suas forças austrasianas foram derrotadas em Olgetisberg. Morte e legado. Dagoberto morreu em 639, e foi o primeiro dos reis franceses a ser sepultado nos túmulos reais de Saint-Denis. O seu segundo filho, Clovis II, meu 41º avô, 25 vezes meu avô, seu casamento com Nantil, minha 42ª avó, 25 vezes minha avó, herdou o resto do seu reino, muito jovem. O padrão de divisão e confronto que caracterizou o poderoso reinado de Dagoberto continuou no século seguinte até Pepino, o Breve, meu 37º avô, 23 vezes meu avô, até depor o último rei merovingio em 751, estabelecendo a dinastia carolíngia. Os reis meninos merovingios foram governantes que herdavam o trono ainda crianças e viviam apenas o bastante para gerarem um herdeiro masculino ou 2, enquanto o poder real ficava nas mãos das famílias nobres, a velha nobreza, que exercia controle feudal sobre a maior parte das terras. O bom rei Dagoberto. Dagoberto foi imortalizado na canção O Bom Rei Dagoberto, uma música infantil retratando as trocas entre o rei e seu principal conselheiro, Saint-Eligio, Saint-Éloi em francês. As rimas satíricas ridicularizam Dagoberto em vários aspectos. O texto, que provavelmente tem originou no século XVIII, tornou-se extremamente popular como uma expressão do sentimento antimonárquico da Revolução Francesa. A canção não tem nenhuma precisão histórica. Casamentos e descendência. O autor da Crónica de Fredegario critica o rei Dagoberto pela sua moral negligente por ter 3 rainhas quase simultaneamente, bem como várias concubinas. A crónica menciona os nomes das rainhas, Nantilde e das bastante obscuras Wulfgunde e Bertilde, mas não refere nenhuma das concubinas, afirmando que a lista completa das concubinas seria demasiado longa. Por volta do ano 626 Dagoberto casou com Gumatruda, irmã de Sichilda, esposa de seu pai, mas deste casamento não houve filhos. Depois de se separar de Gumatruda em 630, ele fez de Nantilde, minha 42ª avó, 25 vezes minha avó, a sua nova rainha, uma saxã que deu à luz. Clovis II, rei da Neustria e da Borgonha, meu 41º avô, 25 vezes meu avô, que casou com Santa Batilde, minha 41ª avó, 25 vezes minha avó. Pouco tempo depois do seu casamento com Nantilde, Dagoberto teve uma relação amorosa com Rotruda das Ardanhas, minha 42ª avó, 24 vezes minha avó, que deu à luz. Sigisberto III, mais tarde rei da Austrásia, casado com Chinachil. Ragnitruda de Neustria, minha 41ª avó, 24 vezes minha avó, casada com São Teodorardo de Weren, meu 41º avô, 24 vezes meu avô.